Tudo começa com uma conversa entre o Rodrigo e a Ivana. O Rodrigo diz a Ivana que não está interessado em ter filhos e a Ivana diz que não está nem um pouco interessada também na paternidade dele. E é aí onde ela explica que, na verdade, ela só precisa ter um filho do José Miguel e que, por enquanto, ela já tem os exames que atestam que ela vai ter sim esse filho. E começa uma beijação entre eles dois. Só que nesse momento, a dona Bacurau chega e flagra tudo. Fica chocada, recua e fica só de zóio. O Rodrigo do nada dá uma surtada e manda ela deixar de papo, porque se ela já tem um exame, então ela não tem necessidade de garantir esse filho para o José Miguel. A Ivana diz que pelo menos eles podiam se divertir. Na verdade, ela está querendo furar sofá com o Rodrigo, só que ele diz que ela está brincando com fogo, mas que a labareda dela não queima ele. A Ivana se revolta, dá um empurrão nele e pergunta qual labareda é que queima ele e se a da Valentina consegue lhe queimar. E a dona Bacurau fica ali, olha, toda arrasada porque ela está ouvindo tudo. O Rodrigo, por sua vez, fica calado e a Ivana diz que acha que tocou na ferida dele e começa com aquela risada doida dela. E o Rodrigo pega ela de jeito e diz que ela pode rir o tanto que ela quiser, chama ela de sem vergonha e manda ela gravar bem o que ele vai dizer. E fala que ama desesperadamente a Valentina e que ela pode ter certeza que um dia não muito distante, ela, a Valentina, vai ser dele. A Ivana diz para ele não sonhar com isso porque ele não passa de um bronco e que mulheres como a Valentina não estão ao alcance dele. O Rodrigo se revolta ainda mais e diz que mulheres de segunda que é ela e todos vão ver que um dia eles terão uma grande surpresa. Depois ele empurra ela e sai. A Ivana chama ele de estúpido e sai atrás dele, mas ele não dá nem ideia. E a dona Bacurau, logo depois de ouvir a declaração do Rodrigo para Valentina, ela diz que a Valentina vai se arrepender até de ter nascido. Só que por enquanto vai sobrar para Ivana, porque a dona Bacurau vai soltar os cachorros nela, mas que mais à frente vocês vão entender isso, porque nesse momento a cena vai para a Benita, que está com uma conversa sadia com a dona Isabel. Só que em algum momento a dona Isabel decide perguntar a Benita se ela sabe o porquê que o Horácio e a Gabriela estão brigados. A Benita, por sua vez, fica sem jeito de responder e diz que esse assunto é muito complicado e a dona Isabel pergunta o porquê. A Benita fala que isso é uma bobagem, essa briga da Gabi com o Horácio, porque assim que eles conversarem, aí sim vai se resolver, mas que infelizmente não pode dizer o mesmo da Valentina e do José Miguel, e deixa a Isabel preocupada e pergunta se a Valentina já terminou outra vez com ele, porque esse moço, o José Miguel, é tão bom quanto o pai dele. A Benita, toda sem jeito, fala que na verdade ela quer falar uma coisa sobre o José Miguel, sobre ele e a Ivana. E a dona Isabel arregala os olhos, pai, e pergunta a Benita o que ela está querendo dizer com isso. É aí onde a Benita revela tudo, que parece que o José Miguel teve relações íntimas com a filha dela, deixando assim a dona Isabel totalmente chocada. Já em outra cena, a Valentina está conversando com o Sabino e diz que não conseguiu comprar as terras como ela tinha pensado. O Sabino diz que não entende porque o José Miguel disse que iria na pedreira falar com o tabelião para assim acertar toda a venda. A Valentina fica pensativa e o Sabino diz que estava ciente que era ela que ia comprar as terras, porque ela mesmo disse em outro dia que iria fazer isso. A Valentina confirma que sim, que essa era a vontade dela, mas que as circunstâncias não ajudaram ela. O Sabino diz que ela, a Valentina, pode até não saber, mas que o pobre do moço tem tanta dignidade que tudo que ele quer é conquistar o mundo para que assim ele possa colocar ali, nos pés dela. Valentina diz que sim, mas que ele vendeu a melhor parte da fazenda e o Sabino pede para que ela não fique assim, que não se sinta culpada, porque o José Miguel está muito preocupado, ele está necessitado e que ele chorar não vai valer a pena.
Nessa mesma hora, a cena corta e vai para a Ivana, que está falando sozinha que o Rodrigo vai cair do pedestal. E nem dá tempo ela pensar que a dona Bacurau entra com tudo e já expulsando a Ivana, que se assusta. A dona Bacurau diz que para ela, a Ivana pegar todas as coisas dela imediatamente e sair da casa dela. A Ivana encara ela e pergunta o que foi que ela disse. A dona Bacurau diz que ela ouviu muito bem o que ela disse e que é para ela ir embora porque ela não quer que ela viva mais às custas dela. Ela então agarra a Ivana e sai lhe puxando, mas a Ivana se solta e diz que ela espere um pouco e escute uma coisa, que ela só sai dali quando ela, a Ivana, quiser. Dona Bacurau fica revoltada e diz que isso é o que ela pensa e que já não está mais engolindo esse papo que ela está grávida e que não pretende mais seguir protegendo ela. E vai logo puxando novamente a Ivana, que se solta e manda ela esperar um pouco. Ela pega o envelope falsificado e entrega a Dona Bacurau, provando sua suposta gravidez. Depois que a Ivana entrega o envelope a ela, ela diz que chegou no dia anterior pelos correios e disse que já tinha avisado a ela que eles iriam enviar o exame, mas acredita que ela não escutou porque ela deveria estar muito ocupada com o Rodrigo e que foi uma ceninha muito comprometedora e que isso sim coloca ela, a Ivana, em uma posição vantajosa. Porque é isso mesmo, da próxima vez que você tentar levantar a voz novamente comigo, que você pense 2 vezes antes de fazer isso. Dona Bacurau fica ali, debochada e diz que está tudo bem e que vai devolver o conselho a ela, falando que a ceninha que ela acabou de presenciar é uma cena bem interessante, com ela e o Rodrigo, e chama a Ivana de uma ordinária. A Ivana de início se assusta e depois ela solta aquela risada dela cabulosa e pergunta se todo esse escândalo que ela fez é por causa disso. Dona Bacurau diz que sim e que ela pode rir o quanto que ela quiser, porque quando José Miguel chegar, ela vai contar a ele toda essa intimidade dela com o Rodrigo e que nem esses exames vão poder salvar ela. A Ivana diz que ela faça isso, ela pode fazer isso porque assim ela também vai falar da intimidade dela com o Rodrigo, mas que foi durante toda a vida dela. E a Dona Bacurau fica como? Muito assustada. E olha só a lapa de olho que ela coloca para a Ivana. Já na casa da Valentina, o Miguel chega dando uns gritos e chamando pela Valentina e invade o quarto. A Valentina sai atrás dele e pergunta o que ele está fazendo ali. O Miguel dá uns gritos e diz que sabia muito bem que ela estava se escondendo e a Valentina pergunta novamente o que ele está fazendo ali na casa dela e manda ele sair. O Miguel diz que não, porque ele tem coisas importantes que ele vai ter que resolver com ela. A Valentina diz que não tem mais nada para resolver com ele, então ele se aproxima, puxa no braço dela e chama ela para ir com ele. Mas a Valentina dá uma rabisaca e se solta. O Miguel volta, pega novamente no braço dela e sai lhe carregando e dizendo que está falando que vai levar ela para conhecer a verdade. A Valentina diz que não interessa a ela a verdade dele e o Miguel responde que mesmo que não interesse a ela, ela vai fazer o que ele disser. Ela diz que não vai fazer e dá outra rabisaca e se solta e ele pega novamente no braço dela e manda ela prestar atenção no que ele vai dizer e diz: "Dessa vez, se você não for por bem, Valentina, me escute bem aqui, você vai por mal."